eu me comovi muito, porque assim, eu nunca passei, nunca vivenciei a violência contra a mulher, violência doméstica. Mas assim, pessoas próximas a mim já vivenciaram, e assim, eu comovi. A partir do momento quando a gente conhece pessoas que vivenciam isso, a gente se comove. A frase dele diz assim: a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Então assim, a violência ela pode ser em qualquer aspecto, seja ela violência física, violência psicológica, violência moral, de assédio moral, que a gente sabe que existe, e a violência física, que é a mais atual que a gente vê. Então, qualquer forma de violência, qualquer tipo de violência que a pessoa venha passar por ela venceu uma derrota. A minha introdução. O interesse por essa temática, gente, veio surgir para mim pelo aumento crescente de mulheres vítimas de violência no Brasil, onde eu tive como foco o principal fazer um estudo mais aprofundado sobre a efetivação da lei e como a mesma pode intervir na vida das mulheres vitimadas. Conhecer também a sua real história com mais precisão. O meu tema baseou-se principalmente em três principais aspectos: na sua origem, né, como foi que se deu a lei, porque o nome na própria lei. A apresentação foi focada em três teóricos: Nascimento, a juíza Andréa Pachá e Daniel Sarmento, que mais na frente eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Então, os três teóricos, eles vieram me propiciar o conhecimento que tratasse tanto sobre a pesquisa social, quanto que versava sobre o tema delimitado, que é a efetivação da Lei Maria da Penha. A tão chamada lei, a lei número de 11.340, que foi sancionada em 7 de agosto, por nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pode passar. Os meus objetivos. Como objetivo geral, eu venho ressaltar a importância da socialização da Lei Maria da Penha como mecanismo de garantia do direito da mulher. Porque, assim, antigamente, antes de existir a lei, a mulher não tinha direito, não tinha aquele direito voltado para a violência doméstica e familiar. Então, no meu objetivo, eu quero trazer isso. No específico, eu venho avaliar a violência de gênero, tanto vivenciada pelo homem quanto pela mulher, determinar a política social para a mulher. Tem outro ponto: distinguir os mecanismos inovadores da Lei Maria da Penha como forma de garantir o direito da mulher. Resolver sobre a importância da socialização da Lei 1340, que é a Lei Maria da Penha, onde eu vim trazer, eu resolvi colocar esse como ponto específico, porque assim, muitas pessoas, infelizmente, né, é uma pena não ter assim, outras pessoas de fora, público de fora para estar assistindo, até mesmo pessoas que vivenciaram sobre tal tema, porque assim, muitas pessoas que realmente vivenciam aquela violência doméstica não conhecem a fundo a lei, sabem que a lei existe. Como eu falei para vocês, eu, aluna de assistente social, ia finalizar o curso e não sabia qual era a função da Lei Maria da Penha. E por último, diferenciar a nossa atuação de futuro assistente social na garantia do direito da mulher. Como é que o assistente social ele pode intervir frente a essa demanda? Pode passar. Na metodologia, foi utilizado o método indutivo do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica. Também foi realizada uma revisão bibliográfica, a partir da qual foram selecionados alguns autores que retratassem sobre o tal tema ora abordado, que é a Lei Maria da Penha. A minha monografia está dividida em 3 capítulos, sendo o primeiro abordando a origem da lei, dando ênfase na propriedora da mesma. Também apresento alguns conceitos relacionados à violência de gênero, que é como eu falei para vocês, de homem e mulher. No segundo capítulo, eu venho abordar os principais aspectos da Lei Maria da Penha, objetivando assim uma abrangência sobre os principais tipos de violência de que são vítimas as mulheres no Brasil. E no terceiro capítulo, eu venho abordar essa atividade sobre a Lei Maria da Penha e venho mostrar também alguns demonstrativos em gráficos. Eu não trouxe no slide uma pena, porque assim, só é apenas 15 minutos, né? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. No meu desenvolvimento, no meu primeiro capítulo,
eu venho focar bastante na origem da Lei Maria da Penha, que assim, conta a história verídica de uma mulher que, em 1983, uma mulher casada, né, ela sendo biofarmacêutica, mãe de 3 filhas, e tinha o esposo dela, que no caso chamava Marcos Antônio Heredita. Marcos, ele era professor universitário, e me chamou assim bastante atenção, que muitas das vezes a gente acha que a violência só acontece no campo assim, de classe baixa, né? E o que eu pude ver assim é que realmente o caso de Maria da Penha era uma mulher dentro da sociedade, né? Conhecida dentro da sociedade, diante daquele fato, ela tinha medo, ela conviveu 3 anos com o marido. Dentre esses 3 anos, ele tinha um ciúme muito doentio em cima dela e tentou contra a vida dela por 2 vezes. Sendo que na primeira vez, ele atirou nela, deixando ela a mesma paraplégica, e além de ele achava o pouco que ele tinha feito com ela, ela se calou, não disse nada, tentou pela segunda vez eletrocutá-la com arma de fogo. Daí então, para desespero dela, eu acho que ela veio se comover a partir daí, viu até que ponto o marido dela chegou, e aí ela criou coragem e denunciou. Então é graças a ela que existe a lei, porque antigamente, antes de existir a lei, a gente sabia que assim, quando a mulher denunciava o marido, a própria levava a intimação para o mesmo, né? Se arriscando novamente, não tinha um oficial de justiça para entregar aquela intimação, muitas das vezes se pagava uma cesta básica, que foi o caso do próprio marido do esposo de Maria da Penha. A lei veio ser funcionada no dia 7 de agosto de 2006, recentemente, apenas 6 anos, veio ter várias mudanças. Então, assim, ela, a partir do momento que ela denunciou o marido, passaram-se 19 anos para poder ele pagar pelo que ele fez. Só que aí a lei não tinha ainda entrado em vigor. O que foi que aconteceu? Ele chegou a ser preso durante 2 anos, e aí depois, por ele conseguir recursos jurídicos, ele saiu. Acho que pelo fato dele ser da sociedade, né? Então, por ser professor universitário, aí ele pagou a fiança, onde seria a multa no caso, então ele pagou a multa e pagou para ela a cesta básica. Agora vocês me digam, num caso desse, né, uma pessoa vivenciar a violência contra a mulher, apanhar, bater, ele cometer esse ato criminalista que ele fez com ela e ainda chegar a ser solto. Aí então, com a ajuda de algumas ONGs, Maria da Penha entrou com uma ação contra o Brasil. Porque assim, os internacionais, eles fizeram assim, achavam que o Brasil realmente tinha feito pouco caso com a história de Maria da Penha. Então jogaram um processo no Brasil, contra o Brasil. Foi aí que, graças a Maria da Penha, em 7 de agosto a lei chegou a ser sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva, e no dia 22 de setembro entrou em vigor, sendo preso o primeiro homem no Rio de Janeiro, onde ele, após tentar estrangular a esposa, ele foi preso. Então a lei, ela veio, pode passar também, para poder impedir que maridos batam nas suas esposas, né? Porque assim, às vezes a gente, eu vou chegar mais na frente, no meu capítulo 1 ainda, a Andréa Bachar, ela faz uma crítica, ela vê assim, a lei como um marco importante, porque antes da lei, não tinha realmente uma lei que viesse dar garantia à mulher, à violência doméstica e familiar. Como crítica positiva, eu venho trazer como ponto positivo que eu vejo que deixou a mulher mais segura e protegida, pois dessa forma ela toma conhecimento de quais são seus direitos e não se sente acuada, sente assim, protegida e segura de si, reclamando a sua dignidade. E como ponto negativo, a gente sabe que a lei existe, mas ela não é tratada ao pé da lei, né? Pode passar. No capítulo 2, eu venho trazer os aspectos da lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, onde os aspectos gerais eu coloquei um pedacinho da fala que diz assim, que a violência contra a mulher no âmbito doméstico é diretamente relacionada ao tema dos direitos humanos. Desde o início da entrada em vigor da Lei 11.340, o mundo jurídico tem vivenciado profundos reflexos às
a mulher, de forma que, a fim de assegurar essa igualdade formal, instrumentaliza meios para garantir a igualdade material, assegurando por conseguinte a dignidade da pessoa humana, independentemente do seu sexo. Entretanto, o termo violência contra a mulher é incompleto, pois separa a violência contra as mulheres dos demais. Então ele acha assim, que a lei ela não deve ser voltada apenas para a mulher. E é tanto que quando a lei começou, quando a lei surgiu, realmente foi em homenagem a Maria da Penha, veio direcionada para a mulher, mas hoje ela consta, a lei tem 46 artigos, e ela não abrange mais só a mulher, ela abrange várias outras coisas. Pode passar. No capítulo 3, eu venho falar assim, sobre a violência doméstica, que diz assim, que é um problema universal que atinge milhares de pessoas em grande número de vezes de forma silenciosa e simuladamente. Trata-se de um ponto que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhum nível social, econômico, religioso ou cultural específico. Há milhares de mulheres que sofrem de alguma forma de violência nas mãos de seus maridos e namorados em cada ano. São muito poucas que denunciam alguém, um amigo, um familiar, um vizinho ou até mesmo a polícia. As vítimas da violência doméstica provêm de vários estilos de vida, culturas, grupos, várias idades e de todas as religiões. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês uma figura, né, de uma mulher assim, onde mostra a busca tardia, entre aspas, que impede que as vítimas tenham acesso aos métodos mais eficazes para evitar a violência contra a mulher. Então, assim, Maria da Penha, ela foi, assim, fantástica, porque foi através dela que nós temos a lei hoje. Se a lei existe, é graças a ela. Né? E as minhas considerações finais. Eu venho, assim, de fato, me questionar e concluir, assim, no trabalho, me perguntar se realmente a lei, ela está cumprindo. Será que a lei está cumprindo o papel diante da sociedade? Ou se foi só uma lei mais editada para agradar a população, que ficou apenas comovida com a história de uma mulher que apanhava seu marido e acabou ficando paraplégica. Hoje, existem leis para lutar por essas desigualdades, colocando homens e mulheres frente a frente e não como seres superiores. Porque antigamente a mulher era vista como sexo frágil, que não tinha assim impacto diante da sociedade, e a gente vê que isso hoje acontece diferente. A mulher, cada dia, ela está conquistando o espaço dela dentro da sociedade, né? Podemos contar com os juizados de violência doméstica e familiar e com a Lei Maria da Penha, que luta contra a violência contra a mulher. São medidas criadas para punir, prevenir e erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher. A dificuldade maior que tive na realização do meu estudo foi em relação a alguns pontos negativos e positivos que a lei vem trazendo. Porque, assim, alguns atores dizem, eles fazem controvérsia. Alguns dos autores acham que defendem que realmente a lei cumpre seu papel diante da sociedade ao pé da lei. Mas a gente sabe no mundo que a gente vive hoje que a lei existe, mas infelizmente ela não é ao pé da lei. Né? E assim sendo, a continuidade do atual estudo é que eu, como futura assistente social, profissional de assistente social, eu atuando na área, estarei dando suporte a essas mulheres vítimas da agressão, ajudando as mesmas a terem seus direitos garantidos em lei. Lembrando assim a vocês que às vezes, muitas vezes, a gente acha que o papel assistente social, ele não chega a trabalhar sozinho. A gente faz um papel interdisciplinar. Né? No caso, assim, como vamos supor que dá um exemplo que a mulher já tenha vivenciado a violência contra a mulher, ela vai ser encaminhada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e lá a assistente social vai trabalhar juntamente com a psicóloga e demais colegas de trabalho para poder ver, né, como é que está a autoestima dessa pessoa, porque uma mulher que realmente apanha, que ela sofre agressão contra o marido, a autoestima dessa pessoa vai estar lá embaixo. Então, eu espero que vocês tenham absorvido assim um pouco, e eu vou poder para vocês. Eu queria poder falar mais, mas eu não sei qual é. Muito obrigada pela atenção.
uma coisa que eu acho que deixa eu falar nas considerações finais. Se alguém quiser dar continuidade ao seu trabalho, qual seria a indicação? Onde poderia ser melhor aprofundado? Qual segmento que você indicaria? Eu frisaria bastante a questão da lei, né? Para trazer, assim, realmente que a lei venha a ser seguida ao pé da letra. Porque a gente sabe que hoje em dia a lei, a gente tem uma parte dela, mas ela não é vivida ao pé da letra, né? Ela é basicamente teórica. Teórica. Alguém mais tem alguma pergunta? Não pergunta não, pra que pergunta? Tá ótima. Não, tá bom, só teve uma coisa assim que na hora que você colocou eu fiquei sem entender direito. Na hora teve uma colocação que você colocou que ela entrou na justiça contra o Brasil. Isso, chegou Foi a própria Maria da Penha. Contra, no caso, a Justiça Federal. Isso, aqui diz assim, ó, para a revolta de Maria da Penha, a notícia repercutiu todo o país. E o tempo pela justiça, pelo direito internacional e o Comitê Latino-Americano, que é o CADEI, eles entraram juntamente com o Brasil, porque foram 19 anos após a luta, né? Foi uma luta, e até hoje está sendo, né? Contra a lei. Mas assim, de imediato, para que eu possa finalizar assim, a gente tem a lei, realmente ela não é vivida ao pé da letra, mas é um passo bastante importante, né? Já pelo menos já está escrita, está no papel. Cabe a gente estar tentando assegurar e garantir essa lei, né? Não, a lei é do ano. Ah, não.